Que a democracia é relativizada no Brasil nós já sabemos há muito tempo, que a justiça é parcializada e que aquela imagem da justiça com os olhos vendados para não entender qual é o lado que ela deveria seguir, nós já sabemos que essa imagem está defasada. A política demonstra isso a cada dia. Agora, por último, essa perseguição que Bolsonaro vem sofrendo e toda a ala da direita vem sofrendo. Aliás, até porque você já viu algum deputado federal ou estadual da esquerda sendo caçado, sendo perseguido, tendo as suas mídias sociais derrubadas? Você já viu algum ex-presidente da esquerda ter uma perseguição tão grande como agora o ex-presidente Bolsonaro está tendo? Tudo porque o sistema cria a narrativa, forma a opinião pública, julga, condena e não permite qualquer defesa de quem ousa enfrentar aqueles que são os donos do poder. Ao longo dos últimos tempos, o Brasil vem sofrendo diversos ataques, um deles na família. Até porque cada vez que a gente percebe, a gente nota hoje em dia, eles querem primeiro destruir a família, destruir os laços judaico-cristãos que criamos. Querem e fazem força, através de uma mídia asquerosa, para penalizar, culpar e trazer uma imagem negativa contra, por exemplo, o povo de Israel. Tudo porque para eles o que eles querem é fazer com que aquilo que nós aprendemos ao longo da história seja reescrito. Afinal, o que eles querem é reescrever a história. Transformar inocentes em culpados, assim como querem transformar culpados em inocentes. Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão, hoje virou influencer na internet, gravando vídeos da sua cobertura. Enquanto isso, a mãe que pichou perdeu o mané numa estátua na esplanada, com seu batom ela escreveu, segue presa porque foi condenada a 17 anos de prisão. A relativização da política, da justiça e de tudo aquilo que cerca o nosso país cada vez mais demonstra que estamos fadados ao fracasso e que, se não interrompermos essa trajetória, o Brasil vai afundar num poço sem fim. Recebi uma informação, uma notícia que me deixou muito incomodado e chateado, porque o que nós queremos é a manutenção, é seguir, é ter a vida preservada desde a sua concepção até o final, o último suspiro de um idoso num leito de hospital ou de uma cama em sua casa. Não acreditamos que seja viável a interrupção da vida, seja ela no útero de uma mulher ou em cima de uma cama de hospital. Temos que deixar o fluxo seguir, independente das circunstâncias. Uma notícia que eu recebi ontem, que eu quero compartilhar com vocês, é essa aqui. Gazeta do Povo. CNJ aplica censura à juíza que tentou evitar aborto de bebê de 7 meses. Vamos ler o contexto. O Conselho Nacional de Justiça aplicou a pena de censura à juíza Joana Ribeiro Zimmer, que em junho de 2022 tentou evitar o aborto de um bebê de 7 meses. Toda essa palavra, eu vou ter que tirar essa palavra, porque eu sei que ela vai derrubar ainda mais. Minhas mídias já são bem censuradas, eu tenho que cuidar. Na época, Zimmer era titular da primeira vara civil e foi escalada para analisar o caso de uma menina de 11 anos grávida de 7 meses, que buscava autorização judicial para que encerraria uma gravidez resultante de... Para o CNJ, ao tentar tardar o aborto de uma menina de 7 meses, a juíza teria permitido que seus valores pessoais interferissem na decisão. O episódio na época gerou comoção nacional, boa parte dela manipulada pela seleção cuidadosa de imagens de uma audiência, vazadas com o objetivo de jogar a opinião pública contra a juíza e a promotora Mirella Dutra Alberton. Isso aqui é uma notícia da Gazeta do Povo, que saiu dia 19 de fevereiro. A menina acabou fazendo o A por meio de assistolia, método que interrompe a vida do bebê com uma injeção letal no útero.
Mesmo assim, exige o trabalho de parto, com todas as suas consequências, mas com um bebê sem vida. A pena da censura dada à juíza é considerada intermediária pelo CNJ, que pode ter como consequência o impedimento da promoção por merecimento, entre outros feitos. Aí vai seguir a informação. A Gazeta do Povo, ela é parcial, ela deu uma informação que é um jornal que prioriza a vida, que traz a informação como os fatos que aconteceram, diferente, por exemplo, do G1, do Grupo Globo, né? Que faz toda a mesma matéria, toda a mesma história, conta com um viés para criminalizar a ação da juíza e não fala da forma que foi feita a interrupção. Falam de todos os casos, falam do que, mas não falam o que aconteceu. Há informação de que essa criança, essa menina, ela teria chegado com mais tempo de gestação, com menos tempo de gestação ao juizado, até porque os médicos não poderiam interromper a vida do bebê sem uma decisão judicial. A juíza, por sua vez, tentou humanizar a situação, porque a menina já passou por uma violência e não seria uma outra violência que resolveria o problema. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje um sistema de adoção e acolhimento que existe um número muito grande de crianças e adolescentes que foram acolhidos. Alguns estão aptos para serem adotados. 4.000, números atuais, tá? Atualizado isso ontem. 4.944 no Brasil inteiro. E se existem crianças e adolescentes, são quase 5.000, menos 5.000 para serem adotadas, existem 34.189 pretendentes. Se colocar por 2, porque talvez eles coloquem como casal, mas eu acho que não, isso aqui é por casos de pretendentes. Existem muito mais pretendentes para adoção do que crianças para serem adotadas. O acolhimento são aquelas casas de passagem. A adoção é quando retiram o pátrio poder das crianças e adolescentes e colocam elas para adoção, seja porque não tem um pai ou uma mãe que vão criar esses filhos, seja por questão de violência, seja por qualquer outro motivo. Mas me impressiona que a juíza tentou humanizar a situação. De verdade, eu acho que ela fez certo. A menina já estava com um período gestacional muito grande. E interromper a gestação somente faria nascer um bebê sem vida. Como foi o fato, foi o caso. A menina acompanhou tudo, ela sofreu uma violência e hoje ela é mãe de uma criança sem vida. De uma criança morta. Se nós olharmos aqui os pretendentes, isso aqui está no CNJ, o mesmo CNJ que aplicou a censura à juíza. Nós vamos ter os dados que qualquer um pode acessar. Em Santa Catarina, são 3.312, aliás, 2.865 pretendentes que poderiam recepcionar esse bebê recém-nascido. Em todo o Brasil, são 5.931 pretendentes para crianças até 2 anos. Por que não fazer isso? Por que não diminuir essa fila? Por que essa ânsia, essa vontade de trazer a cultura da morte para dentro de um ventre de uma criança? Quem ganha com isso? Aqui nós temos vários dados. E eu não sei o porquê o CNJ tomou a decisão de seguir o lado da cultura da morte. Se nós formos ver o número de crianças para serem adotadas, a maioria aqui é parda. 2.608. Brancas, 1.455. Pretas, amarelas, indígenas ou não informadas, 812. Meninos e meninas é um número muito próximo. Grande parte, quase 100%, não tem doença infecto-contagiosa. Está aqui os dados. Os dados demonstram o número de pessoas que têm essa possibilidade
de serem adotadas, de terem a sua vida transformada. Mas não. A cultura da morte que impera no Brasil é a mesma cultura da morte que reinou durante muito tempo na Europa e nos Estados Unidos. Porque eles querem destruir famílias, futuros, as próximas gerações. Esses tempos atrás, o PSOL, partido que agora entrou esse negócio aqui da leitura, ele defendeu a sistolia fetal para nenês de 5 a 9 meses de gestação. Olha o absurdo isso. E nesse quadro aqui, nesse caso, se enquadra essa criança. Em atendimento ao pedido do PSOL, o ministro do STF, o magnânimo Alexandre de Moraes, para variar, concedeu uma liminar para suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina que impedia o uso de assistolia fetal para usar após 22 semanas de gestação. Os médicos dizem que não dá para se usar um método tão grave e perigoso, tão cruel. Olha isso. Método DA, que a Confederação, que o Conselho Federal de Medicina baniu, é usado em corredor da morte e eutanásia de animais. O Conselho Federal aprovou uma resolução que proíbe o uso do método, por considerar que, além de extremamente doloroso, é desnecessário. Ao contrário do que dizem os defensores, a proibição não impede o acesso à prática em caso de... A partir das 22 semanas, é possível interromper a gestação através da indução de um parto, com chance de sobrevivência para o bebê. Por que não dão essa chance? Gente, é um absurdo o que querem fazer. E assim, isso aqui que eu queria ler para vocês aqui, ó. Abre aspas para um médico especialista em pediatria. É tão doloroso que sequer é permitido o uso de cloreto de potássio para o sacrifício de animais por veterinários ou mesmo da execução de pena de morte sem anestesia. Até o título tá errado aqui, esse título aqui pro jeito, né? Não é usado nem no corredor da morte. Segundo ele, uma vez localizada o coração, a agulha perfurará o tórax do nascituro e o seu coração. Olha como é o método, para você entender. Seguido da introdução do cloreto de potássio, que é um sal, um salitre. Essa substância na circulação sanguínea provoca a parada sanguínea, mas não sem antes causar grande dor, como se estivesse queimando de dentro para fora. As pessoas desconhecem como o método é feito. Na verdade, para o obstetra acertar o coração do bebê, demora horas, porque o bebê fica se mexendo. Ele fica espetando o bebê com uma agulha gigante até acertar o vaso do coração. Um conselheiro da Conselho Federal de Medicina falou isso. E assim mesmo, a própria OMS afirma que a técnica de indução por assistolia fetal requer uma experiência para uma injeção precisa e segura. Está entendendo o absurdo? E a juíza, que tentou evitar isso, que tentou evitar essa tragédia contra um bebê, ela foi censurada
pelo Conselho Nacional de Justiça. Porque o magnânimo Alexandre de Moraes, ele retirou ali uma decisão, uma liminar, que impedia o uso de acistolia fetal em crianças na barriga de suas mães. Ah, mas foi por uma violência que a criança sofreu ou que a mulher sofreu. Ok, vamos punir o criminoso, não a vítima. E no caso são duas vítimas. Porque a mãe é vítima, mas o bebê não tem culpa nenhuma e vai se tornar uma vítima também. Eu não sei como é que as pessoas dormem aceitando esse tipo de crime contra inocentes. Se dizem muitas vezes defensores da vida, mas são contra a manutenção da vida no ventre de uma mulher. Talvez porque achem a mulher fraca, ou porque elas são daquelas que querem dizer meu corpo, minhas regras. Mas a pena de morte para bandidos elas são contra. A castração química de estupradores lá no que nós queremos passar na Câmara Federal são contrários. Que diz que não resolve. O que resolve é uma injeção de sal, então, quem sabe? Pode ser, né? É um absurdo, gente. Queria trazer isso para vocês. É sexta-feira, uma notícia que incomoda, que dói, mas para entender que nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Já vai falar em Efésios 6, mas contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Que nós possamos acordar, levantar os nossos olhos e olhar o que está acontecendo no nosso país. Espero que esteja entendendo. E te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho e me seguir nas mídias sociais, @cristianosarte. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.